Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 15 de julho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E nós temos agora imagens de satélite que mostram o estrago que foi o ataque que os ucranianos fizeram aqui em Novoleksivka, aqui próximo de Henichesk, na retaguarda russa, né? Os ucranianos têm atingido vários alvos na retaguarda russa, e esse aconteceu alguns dias atrás. Agora a gente tem a confirmação visual do que foi destruído lá. Foi realmente, limpou completamente um quarteirão lá. Vamos explicar por que é importante esse ataque, né? A gente tem também um monte de mensagens de bloggers militares russos extremamente preocupados com a situação, porque o que está acontecendo é que esses ataques na retaguarda russa estão tendo o efeito esperado, né? Os russos estão com falta de munição e falta de contrabateria aqui na região da linha de frente, e com isso estão todos muito preocupados que os ucranianos possam fazer um avanço significativo aqui, né? Como a gente explicou, é a mesma ideia que aconteceu aqui na contraofensiva de Kharkiv. Depois que você consegue perfurar a linha de defesa deles, a coisa anda muito mais rápido, né? Levou vários dias para tomar Balaklia, mas no que tomou Balaklia, o resto todo foi muito rápido. É verdade, aqui a linha de frente é bem mais estruturada, está muito mais bem defendida do que estava em Kharkiv, então não vai ser uma coisa fácil de superar, mas uma vez superado, o efeito é o mesmo, né? O avanço depois das 3 linhas de defesa russas aqui vai ser muito rápido nessa região, e com a falta de munição e falta de pessoal, isso tende a acontecer muito em breve, né? A gente vai falar sobre alguns avanços que houveram aqui em Oryhiv e também em Bakhmut. Vamos falar sobre a possibilidade dos ucranianos avançarem aqui por Kherson, se eles vão fazer essa ofensiva, a gente não sabe, mas a possibilidade que tem aqui. Vamos falar também do acordo de grãos, que foi anunciado a renovação dele pelo Erdogan, né? O Putin estava reticente quanto a isso, mas parece que aceitou, segundo o Erdogan, vão assinar o acordo de grãos novamente, né? Houve uma explosão na principal instalação russa de enriquecimento de urânio lá nos Urais, né? Os russos estão dizendo que foi um negocinho de nada, que não vazou material radioativo, que não teve nada não, mas levanta um monte de questão isso daí também, é uma preocupação a mais essa questão aí, né? Vamos falar também sobre a situação do Grupo Wagner, a confusão que tá, afinal o Grupo Wagner vai acabar, vai continuar? O Putin ontem deu uma entrevista explicando essa situação do Grupo Wagner. Vamos entender o que tem de acontecer daqui para frente, né? E hoje também eu vou falar sobre a vaquinha, vou dar uma geral da nossa prestação de contas na vaquinha, né? Essas notícias foram sugeridas por Tiro Bombril da Tela, Volto L Arrependido e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram, algum tempo atrás a gente falou, alguns dias atrás a gente falou que os ucranianos atingiram um alvo muito grande aqui em Novoleksivka, né? E esse caso aqui é essa estrada de ferro que liga aqui, que passa por Rykov também, e é usada pelos russos para abastecer toda essa região aqui de Melitopol, toda a linha de frente, né? A logística russa gosta muito de usar ferrovias, e justamente eles usam a ferrovia aqui pela Crimeia para abastecer a linha de frente. E a gente viu que os ucranianos estão tomando medidas para dificultar isso daí, ou para impedir isso daí. Inicialmente houve uma grande explosão aqui em Rykov. Rykov foi totalmente destruída, a estação de férrea aqui. Houve também ataques na linha de trem aqui, na ponte férrea que tem a passagem aqui da Crimeia para a Ucrânia, né? Teve tanto na ponte rodoviária aqui de Chonhar, e também nessa ponte ferroviária que tem aqui logo do lado também. Ambas foram atingidas naquela época, mas provavelmente já estão consertadas agora, né? Mas o fato é que, recentemente, há poucos dias atrás, os ucranianos atingiram Novoleksivka, justamente porque eles imaginavam que, com o Rykov destruída, os russos estavam usando Novoleksivka para fazer o transbordo da carga. A carga chega de trem aqui, e a partir daqui ela vai de caminhão. Então o transbordo estava sendo feito aqui. Olha aqui a estação de trem ali, onde tinha os armazéns que eles estavam usando, ou como era antes, e como é que está agora, né? A gente tem aqui as imagens de antes, aqui, ó. Deixa eu ampliar esse. Isso aqui é do dia 26 de junho.
Então dá para ver que tem alguns armazéns grandes aqui, a linha férrea passa aqui, né? Ou seja, estavam justamente pegando, fazendo aqui o transbordo do trem para os caminhões aqui, né? E daí depois, no dia 12 de julho, depois desse ataque que foi feito, olha só, totalmente destruído, limpou tudo aqui. Isso aqui é sinal de que tinha muita munição aqui, porque o Storm Shadow em si, ele causa uma explosão, evidentemente, mas não seria uma explosão capaz de limpar totalmente a região aqui, limpar totalmente essa área. O que deve ter acontecido aqui é que justamente explodiu a munição que estava armazenada aqui e acabou limpando a área toda, né? Então, impressionante isso daqui, essa informação que a gente tem é justamente aqui em Novolexivica. E, de fato, os próprios russos reconhecem que essa estratégia ucraniana está complicando a logística russa, né? Aqui um blog russo está falando aqui, é claro que Novolexivica foi difícil, né? Eu não vou tirar uma foto e publicar porque isso só vai agradar o inimigo. Um quarteirão inteiro foi varrido por detonações secundárias, né? Eu lembro que os ucranianos atingiram Rimari no verão passado e as casas lá, os depósitos, os armazéns lá começaram a arder como fósforos, né? Por algum motivo, ninguém estava pronto para isso. Também em Olesk, também teve uma grande armazém com foguetes MLRS, contra os quais era possível até tirar fotos diretamente. Tudo estava tão visível, e depois do ataque em Chaplinka, esse depósito também foi levado para trás, mas foi deixado tudo junto de novo, né? Ou seja, o que ele está reclamando aqui? Que os russos seguidamente estão sendo surpreendidos pela capacidade ucraniana de atingir depósitos na retaguarda, né? Os especialistas da OTAN conseguiram nos privar, né, tirar da gente a nossa retaguarda usual. Primeiro, tivemos que mover os armazéns da linha da batalha, do campo de batalha para 30 a 50 quilômetros. Então, 100 quilômetros por conta dos HIMARS. Eles fizeram impossível a gente descarregar o trem próximo da linha de frente. Agora, o aparecimento do foguete Storm Shadow força a gente a mover os armazéns ainda mais para trás, ou então para buscar outras soluções muito mais complexas e caras, né? Dispersão máxima, profundidade, camuflagem melhor. Em geral, você vai ter que ser muito escrupuloso sobre a colocação de munição, né? Armazém de munição. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que realmente esses ataques estão machucando a retaguarda russa. A gente já imaginava isso, né? Essa é justamente o intento da Ucrânia nessa história, né? Bom, também tem aqui a informação de que houve algumas explosões em Sevastopol. O pessoal estava reportando hoje 7 ou 8 explosões lá em Sevastopol. A gente não tem mais informações, mas só para complementar a informação aqui, teve. O que foi atingido a gente não sabe. Bom, e realmente essa questão da falta de logística, de faltar munição, faltar armamento na linha de frente, está levando realmente o pessoal lá a ficar bastante chateado lá na Rússia. O Alexander Khodakovsky disse que os ucranianos estão batendo nas posições russas com armas de muito maior alcance que os russos não têm, e não tem nada que possam fazer sobre isso. Ou seja, ele está reconhecendo também esse problema, né? Aqui, ó. Novamente, eu gostaria de notar o nosso baixo nível de capacidade de contrabateria, né? A contrabateria, como eu já expliquei para vocês, quando alguém dá um tiro de artilharia, tipicamente o inimigo percebe de onde vem esse tiro de artilharia, imediatamente prepara a artilharia dele para dar o tiro de contrabateria, ou seja, vai tentar atingir a arma do inimigo que deu o tiro em você, você tenta atingir ela para desativar aquela arma, né? E o fato é que os russos não estão conseguindo fazer isso. Nossas perdas ontem não são apenas por pequenas armas de fogo, né, por tiro direto, mas por grandes armas de artilharia. A equipe do inimigo, no caso dos ucranianos, não muda as posições por horas, bombardeando com impunidade a nossa linha de frente. Nós não somos capazes de suprimir esses tiros de artilharia, porque normalmente esse seria o papel, né? Se você tem um fogo de contrabateria, você não consegue ficar atirando muito tempo. Você tem que dar alguns tiros, depois mover a sua peça de artilharia para outro lugar para evitar que você seja atingido pela contrabateria. Mas se o inimigo não consegue fazer esse tiro de contrabateria, você pode ficar atirando nele direto com artilharia ali, e isso acaba sendo uma coisa muito ruim para os russos, né?
Como eu já escrevi mais de uma vez, nossa artilharia não atende os requisitos modernos por um número de razões, principalmente em termos de alcance. Em outro lado, os drones kamikazes da classe Lancet, que é aqueles drones kamikazes que os russos usam, né, são capazes de atingir as distâncias necessárias e carregar uma carga explosiva decente. O problema desses drones é que não tem o suficiente deles e eles são muito caros, né? Ao mesmo tempo, tem em mente, ele diz aqui, que os vídeos que você vê com os ataques de sucesso com os drones Lancet, né? Tem um monte aí nos Telegram russos, dos russos mostrando, atingindo uma peça de artilharia ucraniana ou tropas ucranianas e coisa e tal. Mas, enfim, esses vídeos que aparecem são só os sucessos, evidentemente, né? Às vezes que falha, que eles tentam atingir e não conseguem, isso não é gravado em vídeo, não é distribuído para o pessoal. E, no final das contas, a estatística em favor das falhas e ataques sem sucesso acabam sendo muito grandes, né? Ou seja, você tem um número bem sensível de falhas desses Lancet também, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui justamente é que a capacidade dos russos de responder é problemática, responder artilharia ucraniana. Os ucranianos têm bastante peças de artilharia, têm bastante munição e têm armas melhores, conseguem atingir com mais precisão, o que faz muita diferença, né? A gente já viu isso daqui, é justamente o que estava falando Popov na reclamação dele lá. O ataque ucraniano à retaguarda russa está fazendo com que pouca munição e pouca arma chegue à linha de frente. Os ucranianos ainda destroem as artilharias russas, justamente tentando não comprometer a artilharia ucraniana, usando HIMARS e outros foguetes de mais longo alcance. E isso está causando, sim, uma dificuldade lá na linha de frente para os russos, né? E, de novo, não adianta fazer conta de estoque total de armas. Mas os russos têm praticamente infinitos obuses, infinitos canhões, tem muito. Só que para levar esse troço todo para a linha de frente, cai no mesmo problema. Você começa a ter isso destruído na linha de frente, onde é necessário isso tudo, não tem, né? Aqui o Chris O, ele faz um compilado de vários vídeos de russos reclamando de falta de munição, de falta de equipamento na linha de frente, né? Então tem aqui um rapaz dizendo que, olha só, nós somos 22 pessoas, temos só 2 rifles sobrando, e olha só quantas munições que a gente tem aqui, quantos projéteis para rifle a gente tem aqui. Ou seja, realmente, os caras estão só com um alvo de carne lá na frente, da linha de frente. Não estão fazendo nada ali, né? Aí eles falam aqui também do pessoal da 72ª Brigada, reclamando também de falta de munição, e várias outras ocorrências de falta desse tipo. E o que ele fala é que justamente a contraofensiva ucraniana está claramente fazendo uma fase de atrição, né? Ou seja, está querendo justamente atritar as tropas russas, que é exatamente isso, enfraquecer essas tropas para permitir um avanço significativo. No momento que eles atingirem um grau significativo de atrito, ou seja, de deixar as tropas russas realmente numa situação ruim, o avanço vai ser muito mais fácil, né? O Igor Strelkov, o criminoso de guerra que montou a, entre aspas, República Separatista de Donetsk, ele fez também um post aqui no Telegram, na verdade um vídeo, ele gravou um vídeo no Telegram em que ele fala um monte de coisa que, ao invés de seguir o vídeo dele, eu vou ler aqui o texto que está transcrito aqui, que realmente é mais reforçando este ponto que a gente está falando, tá? As batalhas de verão continuam e o inimigo não está tentando avançar, mas ao contrário está tentando deixar a nossa linha de frente com fome, né? O inimigo, ou seja, os ucranianos, continuam aplicando os principais esforços na região de Zaporizhia, e a segunda área é onde ele transferiu essas reservas, inclusive aquelas que estavam em Bakhmut, né? Ou seja, ele está dizendo que é uma coisa além da outra, né? O inimigo está tentando conseguir o resultado onde for possível, sem abandonar os planos de avançar ali no fronte de Zaporizhia. Após as falhas de ataques usando coluna concentrada, como essas colunas acabaram sendo muito vulneráveis à artilharia e aviação russa, o inimigo mudou a tática para misturar o chão com as nossas unidades, ou seja, ele está dizendo que os ucranianos estão bombardeando as tropas russas lá na linha de frente, misturando elas com o chão, né? O inimigo tem muitos cartuchos, muitos obuses, e não está contando mísseis de alta precisão, ou seja, está usando míssil de alta precisão à vontade, né? Aqueles pacotes de ajuda militar do Ocidente, de fato,
vieram com uma quantidade enorme de HIMARS e outras armas de grande precisão, né? O inimigo está tentando evitar ataques em massa, uma vez que ele não depende do número de veículos para fazer essa quebra, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que os ucranianos estão focando em destruir os veículos russos, né? Não importa quantos veículos são lançados em batalha, o que importa é o número de veículos queimados, né? Enfim, ele continua aqui embaixo. O inimigo tem habilidade, o inimigo aqui no caso são os ucranianos, né? Esse cara aqui é russo, tem habilidade de recuar e fazer a rotação de tropas que estão muito desgastadas na linha de frente e trazer tropas frescas e continuar a batalha, né? Mas nós temos as mesmas unidades lutando na frente. Sim, eles estão lutando na defesa, mas os comandantes estão continuamente tomando parte nesse combate e isso não melhora a coisa, né? Essa é uma situação similar que levou à retirada do comandante do 58º Exército, o Popov, que colocou justamente essa questão de não ter pessoal e equipamento suficiente para fazer a rotação, para dar às tropas pelo menos alguma lembrança de descanso, né? E não tem reservas para trazer para fazer isso na linha de frente. O que eu estou falando aqui não é revelar um segredo militar. O inimigo sabe a situação muito bem, infelizmente. Mas mesmo nas direções secundárias, as forças nossas não chegam a 70% da capacidade. Ou seja, quando você tem um batalhão, o batalhão deveria ter, sei lá, 300 pessoas, mas só tem 70% dessa capacidade, né? Nas áreas onde tem a batalha mais feroz, é muito menos do que isso. É lógico, isso não se compara com a situação do final do verão passado, início do outono, que foi justamente a invasão aqui, quando os ucranianos fizeram a ofensiva aqui em Kharkiv, retomaram essa área toda aqui, quando unidades com só 20% da capacidade eram consideradas normais, né? Mas as forças nossas atualmente estão tomando perdas continuamente, enquanto o número de reforços e reservistas que vem da retaguarda está diminuindo. Ou seja, o que ele está preocupado é que, tudo bem, o problema hoje é menor do que o problema que eles tinham lá atrás, quando foi permitida a invasão lá, a retomada de Kharkiv pela Ucrânia, mas a situação está rapidamente se caminhando para a mesma coisa, né? Talvez na mesma época do ano os ucranianos consigam fazer um avanço significativo ali. Isso significa que medidas urgentes não foram tomadas. O inimigo, infelizmente, tem a chance de passar por nossas defesas em Zaporizhia, e isso vai ser muito difícil parar ele. E não vai ser a linha Surovikin que vai parar ali, que ele ainda está bem atrás na retaguarda, porque se ela não for tomada, se ela não for protegida por pessoal treinado e adequadamente equipado e com experiência, né? Isso a gente já falou, né? Essas linhas defensivas, aqueles triângulos que ele coloca, aqueles fossos e coisa e tal, isso aí não é um obstáculo de verdade. O obstáculo é mina e pessoal, né? Se essas tropas morrerem no campo, não vai ter ninguém para parar o inimigo quando chegar ali. E aí vem a principal questão. O inimigo será capaz de passar pelas nossas defesas em 2 ou 3 semanas, trocando os seus soldados pelos nossos, ou não? Ele também vai se exaurir antes disso, né? Nós estamos observando, infelizmente, o clube dos patriotas nervosos não são capazes de fazer nada nessa situação. Além disso, eu entendo o que está acontecendo com o chefe do Estado-Maior, o comandante da operação, o Gerasimov, quando alguns comandantes fazem demandas sobre rotação de unidades, né? A verdade é que o Gerasimov não tem reservas, então não tem como fazer rotação de unidade porque não tem o que colocar no lugar, né? Então, transferir de outras áreas para lá significa enfraquecer as outras áreas. E transferir mobilizados mal treinados para unidades que estariam cobrindo as antigas regiões da Rússia não é uma solução. Essas unidades não têm experiência, não têm veículos, bons comandantes, elas vão simplesmente ser esmagadas pelo inimigo e ninguém vai ser capaz de fazer nada com isso. Ou seja, o Igor Strelkov está bastante pessimista com o que está acontecendo, mas não tenham ilusões, tá? Ele está falando isso daqui porque ele tem um objetivo. Ele quer que a Rússia comece a fazer a próxima mobilização imediatamente, que faça uma mobilização geral, né? O que ele está falando é isso, precisa de mais gente na linha de frente lá e tem que começar isso o quanto antes, né? Ontem, o comandante da 382º Batalhão de Infantaria Naval, de Marine, né, dos fuzileiros navais russos, o Gorin,
também morreu ali próximo de Orihhiv, né? Esse cara aqui. No dia anterior, a gente falou aqui também o comandante do grupo de reconhecimento da 810ª Brigada de Infantaria Naval, também Marine, também foi morto nessa área aqui. A gente falou sobre isso ontem, né? Ambas as unidades pertencem aos marines do Mar Negro, né? Aos fuzileiros navais do Mar Negro. Isso significa aquilo que a gente já tinha falado, que realmente a Rússia está começando a mandar tropas qualificadas para a linha de frente, porque simplesmente os mobilizados já estão acabando ou já não conseguem segurar os ucranianos, então estão mandando o pessoal mais experiente para lá. Esse pessoal aqui estava antes ali em Enerhodar, estava segurando a usina nuclear de Zaporizhia, que é um ponto extremamente crítico para os russos, né? Ou seja, a Rússia parece que está colocando suas melhores reservas na linha de frente. Vamos ver se isso vai dar certo, porque a verdade é essa, né? Se esse atrito acabar justamente destruindo essas melhores reservas que a Rússia tem, esses melhores soldados que a Rússia tem, não vai sobrar nada para segurar os ucranianos depois, né? Olha só, essa informação aqui, eu não sei se houve algum erro de digitação. Olha aqui, vou ler para vocês, hein? Apareceu uma informação na rede que ontem as Forças Armadas da Federação Russa lançaram um ataque massivo no pessoal das Forças Armadas da Federação Russa que estavam nos dormitórios do Colégio Técnico de Dokuchaev, né? Dokuchaev é essa região aqui, Dokuchaevsk é essa cidade aqui, ó, abaixo de Donetsk, aqui nessa linha de frente aqui, e segundo eles estão dizendo aqui, seriam os dormitórios que os russos estavam lá. Agora, aí não dá para entender aqui direito. Foram as Forças Armadas Russas atacando as Forças Armadas Russas? É uma possibilidade, né? A gente sabe que está tendo um monte de briga entre russos ali, né? Outra alternativa seria que, isso aqui na verdade quis dizer, Forças Armadas ucranianas lançaram um ataque massivo no pessoal das Forças Armadas russas que estavam nos dormitórios. Faria sentido até porque ele mostra aqui Novomikhailivka, que é essa outra cidade aqui, ó. Novomikhailivka, que fica justamente aqui, é a linha de frente aqui ucraniana, teria atingido esses soldados aqui em Dokuchaevsk, né? Enfim, não dá para entender muito bem aqui o que o pessoal quis dizer aqui, não tem esclarecimento aqui. Bom, ele está dizendo aqui que foram os russos mesmo. Rússia está lutando contra a Rússia em alguns lugares. Pô, que legal, se for isso, realmente é impressionante, né? Bom, vamos aguardar para ver mais esclarecimentos sobre isso daí. Vamos falar um pouquinho sobre a linha de frente. A gente tem aqui informações do Pegov, do Argonzo, né, falando sobre o avanço ucraniano aqui na região de Robotyne. Ele reconhece alguns avanços ucranianos aqui nessa região. Esse mapa aqui não é o dele, não. O mapa dele é esse daqui, ó. Que os ucranianos continuam aqui tentando tomar Robotyne, né? Aqui ó, tem a informação em texto. Na direção de Zaporizhia, as Forças Armadas ucranianas estão atacando a nordeste de Robotyne. Existe algum avanço. As tropas russas atacaram os ucranianos. Aí lista aqui uma série de cidades aqui que foram bombardeadas pelos russos aqui na região, né? Então, nenhuma novidade aqui, continuam os ucranianos avançando. Esse outro mapa aqui é de um outro especialista que bota as tropas todas aqui, né? E fala que os ucranianos avançaram alguma coisa aqui em algum lugar aqui, conseguiram retomar algumas trincheiras por aqui, né? Ele também confirma o avanço em Bakhmut, né, na região de Klishivka, né? Então aqui na direção de Bakhmut, as Forças Armadas ucranianas conseguiram avançar em Andrivka e também já estão na margem esquerda do canal lá de Donetsk que tem ali. Os assaltos na direção de Klishivka foram sem sucesso, né? Mas cada vez mais os ucranianos estão aqui chegando já em Klishivka, né? Ele diz aqui que os russos contra-atacaram perto de Berivka, mas que não conseguiram avançar também, as forças ucranianas mantiveram a posição, né? Então aqui tem a informação também no outro mapa, que basicamente é isso daqui, a gente já tinha falado sobre isso, os ucranianos atravessaram o canal e estão avançando aqui em direção a Andrivka e também deixando Klishivka numa posição complicada, uma vez que os ucranianos já estão dominando todas as posições no alto aqui da trincheira, né? O canal Reporting from Ukraine, ele traz justamente informações sobre essa área de Klishivka e fala que os ucranianos conseguiram avançar nas posições que tinham ali no norte, naquelas trincheiras lá no norte, e como que eles fizeram isso, né?
eles têm uma grande vantagem, que é justamente o formato da trincheira, né? As trincheiras foram construídas pelos ucranianos, né? Os russos tomaram essas trincheiras aqui em determinado momento da invasão de Bakhmut, mas os ucranianos, de propósito, eles fizeram essa trincheira com uma parte da retaguarda pequena e aqui a parte que é a frente para o inimigo grande, né? Então foi muito difícil para os russos tomarem essas posições, eles perderam muitos soldados para tomarem essas posições, mas está sendo relativamente rápido para os ucranianos retomarem, porque justamente foi feito para isso, para ataques nessa direção terem mais sucesso, né? E, segundo ele, os ucranianos já retomaram essas trincheiras aqui, e retomando essas trincheiras, a cidade em si tem pouca possibilidade de se defender, né? Bom, a gente não tem informação de outros pontos na linha de frente, mas o David D estava falando aqui sobre a possibilidade dos ucranianos atravessarem o rio de Dnipro, que está se tornando cada vez mais fácil, né? E a sugestão que ele diz aqui é que provavelmente se os ucranianos fizerem isso, eles vão fazer em vários pontos ao mesmo tempo e justamente vão pegar as forças russas aqui totalmente desprevenidas, porque tem poucas unidades preparadas nessa direção aqui, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a confusão do grupo Wagner com o Putin, a gente vai falar sobre isso em seguida, e fala também sobre a questão do general Popov, que está ainda gerando muito ruído lá na Rússia, o pessoal criticando muito o próprio exército russo por conta das críticas do Popov, que foram bem direcionadas, né? Enfim, acho que não tem muita coisa, muita novidade por aqui, né? Bom, uma notícia excelente que a gente teve ontem é que, segundo a Turquia, a Rússia concordou na extensão do acordo de grãos, né? Lembra, o acordo de grãos é aquele acordo assinado em 3 mãos, né, pela Ucrânia, Rússia e Turquia, que prevê que os ucranianos podem exportar a produção de grãos deles, né, partindo aqui do porto de Odessa, dos portos todos aqui ao sul da Ucrânia, e a única condição que os russos colocaram é que os turcos, né, o pessoal na Turquia vai inspecionar o navio para garantir que não está passando arma. Isso é besteira, né? Só para dizer que tinha que brigar com alguma coisa, implicou com isso, né? Mas de qualquer forma isso é muito importante, porque facilita a Ucrânia continuar o comércio dela, né? E o mais engraçado dessa história e isso o pessoal lá na Rússia está falando também, está notando também, que Putin, há pouco tempo atrás, estava falando que não vamos renovar acordo de grão, não, que isso não trouxe nada de bom para a Rússia, e não sei o que lá. O próprio Putin falou várias vezes que não iria renovar esse contrato, né? O Peskov falou também, não vamos renovar, não vamos estender o acordo de grãos e coisa e tal. Aí, há um dia atrás, saiu a notícia, a Rússia está considerando estender o acordo de grãos, ainda tem alguns dias para decidir, e ontem, na verdade, teve aqui a notícia de que o Putin concordou em estender o acordo de grãos, né? Por que ele concordou? Porque o Erdogan falou aquilo que, olha só, se a Rússia quiser sair do acordo de grãos, a Turquia vai renovar o acordo de grãos com a Ucrânia e vai proteger os navios ucranianos com a marinha turca. Ou seja, isso deixou numa situação que se o Putin não renovasse o acordo, ele ia se ferrar completamente, porque como é que ele ia fazer? Ele ia se tornar irrelevante, né? Ele ia acabar entregando que não tem relevância nenhuma. Ele não pode atacar os navios da Turquia, porque perdeu um aliado. A Turquia, bem ou mal, ainda é um canal de comunicação que o Putin tem com o mundo, e também ia estar atingindo um integrante da OTAN. A Turquia faz parte da OTAN. Então seria realmente uma situação que o Putin não teria como resolver. Ele acabou cedendo no final das contas, né? Mais um recuo estratégico, um agrupamento na retaguarda, uma retirada para posições mais favoráveis, né? Como você preferir chamar, aí, um gesto de boa vontade, mais um gesto de boa vontade dos russos nessa guerra, né? Bom, agora, olha só, ontem o Putin falou algumas coisas bastante complicadas com relação ao grupo Wagner, né? Desde a tentativa de golpe, que o grupo Wagner marchou até Moscou, quase que derrubou o Putin, coisa e tal, a situação está toda muito indefinida. Afinal, o que vai acontecer com o grupo Wagner, né? Os caras vão para Belarus, eles falaram que vão ficar em Belarus um tempo, depois vão voltar, 5 de agosto eles voltam a atuar e coisa e tal. Enfim, o Putin ele admitiu que bancava financeiramente 100% do grupo Wagner. A gente já sabia disso, mas ele, né, passou a dizer isso abertamente. E agora é aquele negócio, né? Fica claro agora, o que a gente já sabia também,
já falávamos esse tempo todo, que nunca teve república separatista nenhuma, nunca teve revolução separatista na Crimeia. O que teve em todos esses lugares lá na Ucrânia foi os russos invadindo. Foi a invasão russa que começou em 2014, né? Agora ele admite isso abertamente. Por quê? Porque ele diz que esse grupo, o Grupo Wagner, é financiado pela Rússia. O Grupo Wagner era um dos grupos que foram usados pela Rússia para invadir a Crimeia e para invadir o Donbás, né, justamente alegando que eram movimentos separatistas ucranianos, quando nunca foram, né? E agora ele está dizendo que o Wagner não existe mais. Não, não existe o Grupo Wagner e coisa e tal. O que está acontecendo nessa história, né? Enfim, o Putin teve uma reunião com os comandantes do Grupo Wagner e o Prigozhin no dia 29 de junho. Eu achei que fosse ontem, não. Foi liberada a informação ontem, mas essa reunião aconteceu no dia 29 de junho, né? E alguns pontos aqui bastante interessantes que foram falados nisso daqui. Perguntaram para ele o que aconteceu afinal. E aí ele disse que não, tudo é muito simples e óbvio para a sociedade russa. Os guerreiros, né, do Wagner lutaram com dignidade. O fato que eles foram arrastados para esses eventos é lamentável, né? E ele disse ainda, de um lado, me encontrando com eles, eu dei a garantia de que o que eles fizeram no campo de batalha, em Bakhmut e coisa e tal, foi significativo, né? E que, de outra forma, os eventos que aconteceram no dia 24 de junho. Em terceiro, eu mostrei as opções para possível serviço, incluindo o combate, né? E os jornalistas perguntaram, nós podemos assumir que o Grupo Wagner vai continuar como uma unidade de combate? E o Grupo Wagner disse, não, o Grupo Wagner não existe. Não existe uma lei em companhias, organizações militares privadas. Simplesmente não existe. O Putin também disse que ofereceu várias opções para o Grupo Wagner para continuar o serviço sobre o comandante Andriy Toshev, que é o Sedoi, né? Essa imagem aqui é uma imagem antiga da época do início do Grupo Wagner, quando o Prigozhin ainda não aparecia. O Prigozhin já era o financiador do grupo, mas ele não aparecia ainda. E aqui está o Dmitry Utkin, que é um ex-coronel do exército russo que fundou o Grupo Wagner, né? O Grupo Wagner tem esse nome porque o call sign dele, né, o nome de guerra dele, era Wagner, né? E esses outros caras aqui são outros comandantes também do Grupo Wagner que estavam nessa reunião com o Putin aqui. Um deles é esse Sedoi. O Putin ofereceu a possibilidade do Grupo Wagner ser liderado por esse cara, ou seja, o Prigozhin sairia, o Utkin teria que sair também, porque foi o único que levou o comboio até Moscou, né? Enfim, e esse outro cara aqui assumiria o Grupo Wagner, né? O Putin disse que vários comandantes do Grupo Wagner fizeram sinal de aprovação e o Prigozhin, porém, disse que não viu esses sinais de aprovação. Os rapazes não vão aceitar, é o que teria dito o Prigozhin. Ou seja, teve essa reunião no dia 29 com os comandantes do Grupo Wagner. Eu estou entendendo que a entrevista do Putin falando sobre a reunião foi o que aconteceu ontem aqui, né? E aqui está repetindo aquela parte, né, de que o Putin disse que os comandantes do Grupo Wagner aceitaram trabalhar sobre nova direção, mas o Prigozhin disse que não viu isso não, que eles continuam leais ao Grupo Wagner, né? Bom, a gente continua sem saber para onde é que vai o Grupo Wagner aqui, mas como a gente mostrou ontem, ou foi ontem ou foi anteontem, agora eu não lembro, mas que estava vindo um grande comboio de ônibus e caminhões e coisa e tal, levando as coisas do Grupo Wagner em direção a Belarus, né? Então, aparentemente, estão indo para lá, realmente, esse grande comboio indo lá para Belarus, né? E tem aqui uma informação sobre o que vai ser feito do Wagner lá. Segundo eles estão dizendo aqui, ele, em princípio, num primeiro momento, ele vai ficar nesses acampamentos treinando o exército de Belarus, né? Então, isso aqui vai ser a missão do Grupo Wagner ali nos próximos meses. Eu não sei não, né? Continua muito estranha essa história, né? Quem é que vai financiar o Grupo Wagner agora? O Prigozhin tem muito dinheiro, ele pode manter o Grupo Wagner por mais um tempo, mas inevitavelmente, agora que todas as vendas que ele fazia para a Rússia acabaram, né? Por quanto tempo ele vai continuar mantendo o Grupo Wagner, né? É difícil de entender o que está acontecendo lá. Bom, nessa retirada final das coisas, nessa briga final do Prigozhin com o Putin,
Uma coisa que aconteceu foi justamente que o império de mídia do Prigozhin desabou, né? O Prigozhin tinha uma rede de televisão lá na Rússia e coisa e tal. E aí uma das pessoas que era, na verdade, uma atriz paga, confessou que ela deu entrevista como uma atriz paga dizendo que era vítima do genocídio em Donbás, né? Vocês lembram? Uma das coisas que os russos, que as russetes falam aí em termos de justificar a invasão russa da Ucrânia, é que os ucranianos oprimem o pessoal no Donbás, que eles fazem o genocídio do pessoal no Donbás e coisa e tal, que é absolutamente falso, nunca existiu esse tipo de coisa. E agora, uma dessas vítimas do genocídio de Donbás confessa que era uma atriz paga, que todos os depoimentos que ela deu nesse sentido eram combinados e que nunca teve nada disso, né? É óbvio, isso a gente já sabia, mas enfim, tá ficando claro lá na Rússia isso também, né? Bom, e um outro acidente que chamou bastante atenção na Rússia foi justamente a explosão de um cilindro de 1 metro cúbico. 1 metro cúbico é bastante coisa, tá? Um cilindro grande. Na principal unidade de enriquecimento de urânio lá da Rússia, que fica localizada lá nos Urals, né, na montanha dos Urals, né? Aqui está dizendo que vazou não sei quantos galões de material radioativo e volátil, hexafluoreto de urânio, e que foi exposto depois da despressurização e coisa e tal, mas na verdade o que a gente tem de informação é que esse urânio seria depletado, ou seja, segundo eles estão dizendo, segundo diz a Rosatom, que é a indústria nuclear russa, isso daí é urânio depletado, então não deveria ter nenhum problema. Ela mediu a radiação no local, deu só 0,17 microsieverts, ou seja, é muito pouca coisa realmente, né, porque isso aí é natural, né, corresponde a valores naturais. Enfim, eles estão avaliando isso daí e a gente sempre fica com medo, né, porque vocês lembram daquela cena do seriado Chernobyl lá, que os russos falam, não, mas deu só 36 Roentgen. Não, 36 Roentgen, ok, é ruim, mas não é tão ruim assim, coisa tal, só que era o limite do medidor, né? Não deu mais de 36, porque aquele medidor só media até 36 mesmo, né? E se você tem dúvida, 1 Roentgen é cerca de 100 sieverts. Não é exatamente 100, não. É um número quebrado, mas é cerca de 100 sieverts. Então aqui é 0,17 microsievert. Então 36 Roentgen é bastante coisa, na verdade, em comparação com os níveis naturais, né? Bom, será que é só isso mesmo, que não teve problema nenhum? Ok, não tem problema nenhum, né? E a gente começa a lembrar um monte de outras coisas também, né? Porque vocês sabem que o ponto mais frágil do processo de produção de bombas atômicas é justamente o processo de enriquecimento de urânio, né? E os Estados Unidos já fizeram ataques em outros países, no Irã, conseguiram destruir as centrífugas do Irã e coisa e tal, né? Será que o pessoal está tentando atrapalhar os russos também? E outra coisa, por que os russos precisam enriquecer urânio a essa altura do campeonato, né? Você pode dizer assim, para bomba atômica. Não necessariamente, tá? Pode ser enriquecer urânio para usar em reatores nucleares também. Pode ser que não tenha nada a ver com bomba atômica. Agora, é lógico que não dá para descartar também a possibilidade de estarem refinando urânio aí, estarem enriquecendo urânio para chegar mesmo em mais bombas atômicas, né? Enfim, é isso daí. Só chamou atenção para essa unidade lá nos Montes Urais. A gente não tem mais informação. Em princípio, se forem essas informações que o pessoal está falando aqui, não tem nada demais, né? Uma pessoa morreu, outras ficaram feridas, mas a pessoa que morreu, morreu pela explosão mecânica, né? Ou seja, realmente, como eu falo, 1 m cúbico um cilindro de 1 m cúbico é um cilindro grande pra caramba. Um negócio desse explodindo causa realmente um dano grande, né? Mas, em princípio, não é um acidente nuclear. Bom, essa moça aqui, ela é a filha de um aliado do Putin e ela se sentiu mal alguns dias atrás e depois foi para o apartamento dela e acabou morrendo no apartamento dela depois de se sentir mal, né? Assim, de novo, não dá para saber, pode ser que ela realmente tenha tido um mal súbito, alguma coisa, ou cheirou coisas muito fortes, enfim. A gente não sabe o que aconteceu com a moça aqui, mas é lógico, né? Sendo na Rússia, não dá para descontar ou descartar totalmente a possibilidade de envenenamento ou de alguma outra coisa, né? Bom, uma boa notícia para a Ucrânia, os Estados Unidos vai recomprar mísseis antiaéreos Mi-23 Hawk, que foram vendidos para Taiwan, e eles já estão antigos, né? Então ele vai recomprar esses mísseis seriam jogados fora lá em Taiwan, os Estados Unidos vai recomprar e vai mandar para a Ucrânia, excelente isso.
embora seja tecnologia ultrapassada para os exércitos ocidentais, lá na Ucrânia e na Rússia ainda é uma arma capaz de fazer diferença, né? E o presidente sul-coreano foi visitar a Ucrânia hoje, apareceu lá para falar com o Zelensky. É bem interessante isso, porque a Coreia do Sul é um grande produtor de armamento, tá? A Coreia do Sul, justamente por conta dos conflitos constantes com a Coreia do Norte, tem uma indústria bélica muito forte, altamente tecnológica, então eles têm muito equipamento bacana lá. Eles não vendem nada diretamente para a Ucrânia, mas já fizeram triangulações, tipo vender coisa para a Polônia entregar para a Ucrânia. Esse tipo de coisa já foi feito com armamento sul-coreano. Quem sabe ele indo lá na Ucrânia, de repente isso até gera mais oportunidades nesse sentido, né? Olha só, o presidente sul-africano disse que prefere que o Putin não vá à reunião dos BRICS lá na África do Sul, né? O vice-presidente sul-africano já teria dito aqui que ficaria feliz se o Putin não vier ao encontro do BRICS, agora que vai acontecer agora em agosto, né? O Marcelo aqui do Hoje no Mundo Militar está colocando a informação aqui pra gente, e agora foi o presidente da África do Sul que também disse, vai tentar convencer o Putin a não ir ao país. Por que eles estão preocupados? Porque a África do Sul é um país que é signatário do Tribunal Penal Internacional, né? E, em tese, pode ser que o presidente, o Putin, vá lá e eles não prendam o Putin. Mas nesse caso, eles vão podem receber sanções, podem receber um monte de outros problemas para a África do Sul nesse caso. Então a África do Sul prefere não se envolver, ou seja, é o típico aliado do Putin, né? Não quer se envolver, na verdade, com essa guerra, apoiar mesmo o Putin, ninguém apoia, né? A África do Sul sugeriu que a Rússia enviasse o Lavrov no lugar do Putin e tentarão convencer agora que o Putin compareça apenas virtualmente por teleconferência. Vamos ver o que vai acontecer. Parece que o Putin quer aparecer justamente para dizer que não que não está nem aí para o Tratado Penal Internacional, só que o problema é esse, né? Vai acabar prejudicando a África do Sul, né? Saiu uma pesquisa do Pew Survey mostrando que o apoio à Rússia, na verdade, é bem pequeno no mundo todo, né? Aqui, ó, o único lugar que se destaca um pouco é justamente a Índia, a Indonésia e alguns países na África, né? Mesmo aqui na América Latina, o Brasil, só 18% apoiam a Rússia, muito embora 41% fiquem no meio do caminho aqui, o que é um absurdo também, porque não tem como não ser totalmente favorável à Ucrânia nessa guerra, né? Então, isso aqui mostra coisas importantes, né, do ponto de vista de apoio à Rússia, né? Outra coisa que eu falo sempre, que eu sinceramente não sei o que os republicanos estão fazendo nessa eleição, de botar candidatos como o Trump, que falam contra a Ucrânia e coisa e tal, porque o apoio à Rússia lá nos Estados Unidos é muito baixo, né? Enfim, não sei qual é a estratégia desse pessoal. Estão querendo perder a eleição. Mesmo a África do Sul aqui, você vai ver aqui, ó, que 28% das pessoas também não apoiam a Rússia lá na África do Sul, né? Bom, pessoal, para terminar aqui, rapidamente, o Alex Silva está fazendo uma vaquinha, ele precisa comprar 3 antenas Starlink para o pessoal lá na linha de frente, onde ele está servindo lá. Eles tinham uma antena, mas essa antena precisou ser levada para um outro lugar, então eles estão com dificuldade de internet lá no lugar que eles estão lá, e eles queriam 3 antenas ali para a região. Então tá a vaquinha aqui, tem um Pix para doações, eu vou botar nos comentários desse vídeo também, para quem quiser doar aqui no Brasil, o Pix é esse. As informações estão no vídeo lá no canal do Alex Silva, e se vocês quiserem ver lá esse vídeo aqui, né, ele descreve a coisa toda e fala sobre a vaquinha aqui também para comprar a Starlink, né? E com relação à nossa vaquinha, eu ainda não terminei de fazer a prestação de contas aqui, mas ela já está bem adiantada. Aqui tem todos os Pix que foram enviados, sem a identificação de quem mandou, só com as iniciais, né? Então o total que foi mandado via Pix aqui nessa lista, deixa eu fechar assim que eu acho que fica mais fácil de vocês verem do que com a minha cabeça aqui, né? Tá aqui o total que foi mandado via Pix, deu R$ 104.698,60. Isso daqui a gente converteu em dólar na época, deu 20.939 dólares. Além disso, aquela live que a gente fez, que a gente vendeu as badges, o pessoal mandou também superchat, coisa e tal. Aquilo ali, a gente lucrou R$ 6.135,84, o que deu aqui 1.200 dólares.
E lá na nossa vaquinha em Bitcoin, a gente arrecadou R$52.321,08, o que deu coisa de 10 mil dólares, né? 10.464 dólares, né? Nota o seguinte, se você for lá agora, o valor em dólar parece maior, mas por quê? Porque ali, na verdade, ele pega o valor do Bitcoin e converte para dólar. E o Bitcoin subiu de valor bastante recentemente, né? Na época que a gente fez a vaquinha, estava na faixa dos 24 mil dólares, agora está mais de 30 mil dólares o Bitcoin. Então, se você olhar lá agora, dá muito mais do que isso, mas só que a gente já converteu em dólar naquela época para mandar, né? E aqui estão as remessas que foram feitas aqui para o Alex, né, os valores aqui nos dias aqui certinho que a gente fez as remessas, deu um total de 12.429 dólares enviados via TransferWise, né? Infelizmente, como eu falei para vocês, quando dá 12.500 é o limite que você pode mandar, a TransferWise queria que eu mandasse declaração do imposto de renda, justificativa da origem do dinheiro, não sei o que lá, ia precisar de 2 meses para avaliar a papelada, porque eles têm que mandar para Receita e coisa e tal, ou seja, eu não podia mandar mais do que isso por transferência, né? E aí foi curioso, né? Porque justamente isso aqui que eu mandei, a primeira parte que eu mandei foi justamente a parte que a gente arrecadou no Tele, e aí depois eu tive que converter o dinheiro do Pix para mandar lá pro Alex Silva, né? E aqui tá o valor que eu mandei via Bitcoin. Isso aqui tudo foi no dia 20 de junho. Então no dia 20 de junho eu mandei para ele esses valores todos aqui. As transações Bitcoin estão aqui que foram enviadas, né? E isso deu no total de 19.634 dólares mandados. Então o total que foi enviado para ele, 32.063 dólares. A gente arrecadou 32.631, porque esse valor a mais foram os últimos dias, né? Eu mandei isso tudo aqui até o dia 20 de junho. A nossa campanha ficou até o dia 31 de junho. A gente arrecadou mais alguns dólares ali no finalzinho. Isso aqui ainda falta eu enviar para ele, né? E o Alex Silva já está me mandando um monte de nota fiscal lá das coisas que ele comprou lá com o dinheiro para a gente fazer a prestação de contas completa aqui, coisa e tal, mas ainda não recebi a nota fiscal de tudo, não recebi o recibo de tudo. O cara tá lá na linha de frente, não vou ficar forçando ele a parar a batalha para ficar fazendo burocracia de recibo e coisa e tal, mas pode deixar que quando a gente tiver o recibo todo, eu vou fechar essa prestação de contas bonitinha e vou botar em algum site, em algum lugar, para quem quiser consultar aí, para garantir que foi feito, né, certinho com o dinheiro de vocês, tá? Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que participou aqui da vaquinha. E se você quiser ajudar o Alex Silva, tá ali, eu vou deixar na descrição desse vídeo a vaquinha. Essa aí é do Alex Silva, eu não tenho nada a ver com ela, tá? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.